6 pessoas morreram em um acidente na BR-163 em Rondonópolis. Entre as vítimas, 2 crianças que morreram carbonizadas. Acidente grave também em Diamantino. 3 pessoas morreram e outras 42 ficaram feridas em um acidente entre uma carreta carregada com madeira e um ônibus. A gente mostra ainda a mobilidade urbana em Várzea Grande. 60 novos pontos de ônibus serão licitados para a integração com o BRT. Essas e outras notícias agora no MT2, que já está no ar. Olá, boa noite. Um trágico acidente envolvendo 2 veículos matou 6 pessoas na BR-163 em Rondonópolis. Entre as vítimas, 2 crianças. Ao vivo a gente fala com a Elka Candelária, que tem informações pra gente. Ô Elka, já tá aqui a Elka? Elka, já se tem a identificação dessas vítimas? Boa noite para você. Oi, Gleice, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Até o momento, as vítimas ainda não foram identificadas. O que se sabe até agora é que num dos carros viajava uma família, 2 adultos e 2 crianças. Eles morreram carbonizados. No outro carro havia 2 pessoas. O cenário era de destruição. O acidente aconteceu por volta das 2 horas da tarde no quilômetro 62 da BR-163 aqui em Rondonópolis. A batida foi entre 2 carros de passeio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um deles seguia no sentido Rondonópolis a Mato Grosso do Sul, perdeu o controle e invadiu a pista contrária. O impacto foi tão forte que o veículo se partiu ao meio. As 2 pessoas que estavam no carro foram jogadas para fora e morreram na hora. No outro veículo que viajava uma família, o carro pegou fogo. Os 2 adultos e 2 crianças morreram carbonizados. A pista, que é duplicada, precisou ficar interditada por cerca de 1 hora para o trabalho da perícia. Interdição que ocorreu no trecho do sentido Mato Grosso do Sul a Rondonópolis. Logo depois, o trânsito foi liberado em meia pista e segue lentamente. Gleice, eu volto com você. Obrigada, Elka, por enquanto. E ainda na BR-163, em Diamantino, médio norte do estado, um grave acidente aconteceu nesta madrugada. 3 pessoas morreram e 42 ficaram feridas na batida entre um ônibus e uma carreta carregada com madeira. O acidente foi registrado por volta das 3 horas da manhã no quilômetro 550 da BR-163 em Diamantino. Um ônibus com 43 passageiros e um motorista bateram numa carreta carregada de madeira. Com o impacto, morreram no local o caminhoneiro Rodrigo Medeiros da Silva, de 44 anos, o motorista do ônibus Reiter Gonçalves da Silva, de 54 anos, e a passageira que estava no coletivo, Matilde Colaco Tavela, de 64 anos. Os outros 42 passageiros foram socorridos por equipes da concessionária que administra a rodovia e militares do Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Regional de Nova Mutum. Chegando aqui, foi encontrar 3 vítimas de óbitos e aproximadamente 40 vítimas aí sendo vermelha, verde e amarelas. Foi feita uma triagem, uma estabilização, uma retirada das vítimas que estavam encarceradas, né? Algumas vítimas ficaram presas no interior do ônibus, mas não estavam, a ferragem não estava tão grave, a guarnição teve mais facilidade para retirar. Foi utilizado um caminhão guincho para poder fazer auxílio na retirada das ferragens e também na retirada das vítimas que estavam estabilizadas de dentro do ônibus, né? E em seguida aí essas vítimas foram transportadas para o Hospital Regional de Nova Mutum. De acordo com o delegado de Diamantino, o ônibus saiu de Cuiabá e tinha como destino Guarantã do Norte. A polícia teve acesso a imagens que mostram o ônibus invadindo a pista contrária. A perícia do local e o depoimento dos passageiros irão ajudar o delegado a esclarecer a dinâmica do acidente. A rodovia ficou bloqueada nos 2 sentidos por mais de 5 horas.
Dos 42 passageiros que foram levados para o Hospital Regional de Nova Mutum, 10 continuam internados. O estado de saúde deles é considerado grave ou moderado. As informações são da Polícia Rodoviária Federal. Nós entramos em contato também com a empresa de ônibus Novo Horizonte, mas até agora não tivemos um retorno. E uma carreta carregada com cimento que trafegava pela BR-364 na Serra de São Vicente, em Cuiabá, saiu da pista e capotou no pátio de uma empresa de mineração. O motorista foi socorrido pelas equipes da concessionária que atua na rodovia e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá. O trânsito não foi comprometido. E a seguir, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a liminar que determinou a intervenção do Estado na saúde municipal de Cuiabá. A gente volta daqui a pouquinho e temos imagens ao vivo do trânsito aqui em Cuiabá. Avenida Fernando Corrêa da Costa, trânsito fluindo. Nesse momento, 6 horas e 17 minutos. Voltamos rapidinho. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça suspendeu hoje a liminar que determinou a intervenção do Estado na saúde municipal em Cuiabá. Quem tem os detalhes para a gente é Yanara Garcia. Boa noite, Yanara. Como é que fica a situação agora? Oi, Gleice. Boa noite para você, muito boa noite a todos. Olha, a decisão do STJ, da ministra Maria Tereza de Assis Moura, tem efeito imediato, mas o governo do estado ainda não foi notificado oficialmente. Portanto, a intervenção continua. Vamos conferir na reportagem. Na decisão, a ministra considerou que as consequências negativas de uma intervenção poderão superar em muitos benefícios visados, especialmente se considerar as decisões judiciais pretensamente descumpridas. A decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça é uma decisão precária e passível de revogação a qualquer tempo, inclusive pelo próprio desembargador relator. Ela veio sem ouvir a parte contrária, no recesso judiciário e por essas razões e outras que a ministra presidente do STJ a suspendeu. O pedido de intervenção foi feito pelo Ministério Público baseado no descumprimento de decisões judiciais por parte do município. O pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no dia 28 de dezembro. Segundo o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB em Mato Grosso, com a suspensão, todas as ações do interventor estadual caem por terra. Essa liminar, portanto, revogou a decisão anterior e volta ao status quo antes. Então, cai por terra e volta tudo como estava, organizado administrativamente a Secretaria da Saúde de Cuiabá. Entre as ações da intervenção estadual na saúde de Cuiabá estão a exoneração de 20 servidores da Secretaria Municipal de Saúde e da empresa cuiabana de saúde pública, além da nomeação de outros 11 servidores. Suspensão de contratos, entre eles a chipagem de cães e gatos, que custaria 5 milhões de reais. Enquanto isso, em unidades de saúde, como UPAs, nesta sexta-feira, muita gente que procurou atendimento médico não encontrou. Planalto mandou para o Verdão, eu fui no Verdão, mandaram para a UPA, entendeu? Eu cheguei na UPA aqui 9h30, 10 horas, mandaram eu voltar porque minha classificação é verde. E eu fui para casa, não aguentei mais ficar em casa, vim de novo. Com sintomas de Covid, Patrícia procurou a UPA do Verdão 2 vezes. Vim pedir para fazer atendimento de emergência, com dor de cabeça, dor no corpo, vomitando, muitas indisposição. E não tem médico, eles pediram para mim ser encaminhada lá para a Morada do Ouro, ou então lá para a UPA de Várzea Grande, né? Segundo funcionários desta UPA, no quadro completo são 4 médicos clínicos gerais e 2 pediatras. Hoje só teria 1 de cada. Uma UPA desse porte aqui abrange toda essa redondeza aqui da região, vários bairros. Muitos bairros, pessoas vêm ser atendidas aqui nessa UPA e chegar aí e não ter atendimento, é muito difícil, né?
Olha, de acordo com o gabinete de intervenção, essa falta de médicos ali na UPA de Verdão se deve à falta de pagamentos para a empresa terceirizada. E disse ainda que informou também que as terceirizadas e os médicos estão deixando os contratos por falta de pagamento. O interventor informou que para regularizar a situação de manter o funcionamento das unidades de saúde por meio da Secretaria Municipal de Saúde ou da empresa Cuiabana de Saúde Pública, precisaria de mais de 120 milhões de reais por mês e fez então um pedido à Justiça para que a Prefeitura repasse esse dinheiro para o gabinete de intervenção, sob pena de ter as contas bloqueadas. Por outro lado, com essa decisão do STJ, fica esse clima de incerteza, já que a intervenção foi suspensa. E ainda, essa decisão da ministra do STJ vale até que o pedido de intervenção do Ministério Público seja julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que volta do recesso no dia 9, a próxima segunda-feira. Porém, agora há pouco, o Ministério Público Estadual pediu que o Tribunal de Justiça convoque uma reunião extraordinária para referendar a liminar, já que a próxima reunião do órgão especial está agendada só para fevereiro. Gleice, a gente segue acompanhando, então, essa questão da intervenção, dessa suspensão ou não, mas o que a gente vê nas unidades de saúde é que a população está sofrendo aí as consequências. Gleice. Obrigada, Yanara, por enquanto. Boa noite para você. E durante a intervenção, a equipe constatou um rombo de 350 milhões de reais nas contas da Secretaria de Saúde de Cuiabá. Agora, mesmo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça de que a gestão da saúde municipal volte para a Prefeitura de Cuiabá, a investigação feita por uma força-tarefa vai continuar. O repórter Luiz Vieira tem os detalhes. De acordo com o delegado Vitor Hugo Brusulato Teixeira, diretor de atividades especiais da PJC, uma força-tarefa está sendo montada com a participação de vários órgãos da Polícia Civil para apurar as supostas irregularidades apontadas. Temos muito trabalho pela frente, um trabalho que está sendo realizado de forma integrada entre o Ministério Público, a CGE e a Polícia Civil. E por conta dessa grande demanda que nós estamos montando nessa data uma força-tarefa para que a gente possa dar a resposta, à sociedade e esclarecer completamente ou eventuais irregularidades cometidas. A Delegacia da Mulher de Cuiabá fechou 2022 com mais de 3.500 investigações de violência doméstica e sexual. Além de suporte na hora das denúncias, a delegacia especializada oferece também apoio psicológico às vítimas durante o andamento dos processos judiciais. A jovem de 22 anos foi vítima de estupro em maio de 2021. É uma coisa assim que abala a vida da gente. Se a pessoa estiver trabalhando, abala o trabalho, abala a faculdade, abala as relações. A gente começa a ficar com medo do que vai acontecer, do que pode acontecer. A gente não sabe se a gente pode ir para os lugares e estar segura. Ela conheceu o acusado em um site de namoros. O homem foi buscá-la de carro e disse que iria para uma lanchonete, mas foi para um motel e no quarto estuprou a moça. Ela prestou queixa na Delegacia da Mulher. 1 ano e meio depois, não sabe como anda o processo. É muito ruim porque a gente não sabe o que vai acontecer. Imagino outras mulheres passando por isso também. A gente fica no escuro. A falta de informações é porque ela não procurou um advogado que facilita o acompanhamento do caso na justiça. Para as mulheres vítimas de violência, existe atendimento especializado na Defensoria do Estado. Com o advento da Lei Maria da Penha, as instituições e poderes que devem receber as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar passaram a se capacitar e se estruturar para receber essas mulheres. Nós precisamos trabalhar muito mais ainda a prevenção, o conhecimento da lei e fazer com que as mulheres sintam que, de fato, há eficácia no atendimento, há eficácia na lei e confiem no poder público para que as subnotificações deixem de acontecer e que os números passem a ser reais. Em 2022, a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher investigou 3.566 casos.
Das diversas formas de agressão contra as mulheres, os crimes sexuais são os que demoram mais tempo para serem levados aos tribunais. Depois que a polícia investiga e manda um inquérito para a justiça, é muito comum, por exemplo, que o Ministério Público determine novas diligências para que as provas fiquem mais consolidadas. A espera por justiça exige paciência e acompanhamento psicológico, oferecido pela Delegacia da Mulher. Que são psicólogas, que se unem, fazem rodas de conversa com vítimas de violência sexual, justamente para poder facilitar e fazer com que essa mulher ela tenha aquela autoestima preservada, que ela busque o autoamor. Mas nem todas as vítimas ficam sabendo do apoio psicológico que a delegacia oferece. É o caso da mulher que entrevistamos nesta reportagem. Só agora ela vai buscar o atendimento. Vou procurar. Só que eu, como vítima, acho importante eles tomarem a iniciativa de falar. No momento que for feito o boletim de ocorrência, eu falo, olha, você vai ter uma ajuda, tem isso, aquilo, você quer participar. Só que lá não teve. E a seguir, a gente fala sobre a mobilidade urbana em Várzea Grande. 60 novos pontos de ônibus serão licitados para a integração com o BRT. Voltamos já já. Em Várzea Grande, a Secretaria de Mobilidade Urbana abriu licitação para implantar 60 novos pontos de ônibus no município. A ideia é interligar os bairros da cidade ao novo sistema de ônibus articulado, o BRT, que ainda será implantado. O terminal André Maggi está pequeno para comportar tanta gente. Por dia, passam por aqui 16 mil passageiros. O José Júnior reclama do atraso, da pouca quantidade de ônibus por linha e das condições dos veículos. Lotado. E sujo, se tiver a sujeira, parece um banheiro de sujeira. Domingo e feriado não tem ônibus, pode ficar tudo de pé. A Cláudia pega ônibus todos os dias para ir trabalhar. Toda vez que sai de casa, já imagina o sofrimento. Está atrasado, uma vez quebra e a gente fica na mão. Aí quando quebra, demora bastante para vir um próximo? 2 horas, então não tem. O sistema que está sendo operado em Várzea Grande é o sistema radial. Aquele sistema que todos os bairros têm um ônibus que vai para o centro. E esse ônibus, no sistema radial, ele demora demais para chegar no centro e voltar. Para melhorar a mobilidade urbana, o município vai mudar o sistema atual de transporte, já que as linhas fazem longos trajetos para um modelo com itinerários mais rápidos. A ideia é implantar 60 pontos de ônibus integrados. Esse novo sistema que vamos implantar, em concomitante com o BRT, com o Cuiabá, é o tronco alimentado, ou seja, existem várias linhas troncais com baixa frequência, de 5 em 5 minutos, 8 em 8 minutos, E os demais bairros serão alimentadores, os ônibus alimentam esse corredor. Então, fatalmente, nós vamos ter o ônibus no máximo de demora 20 minutos. A previsão é que o terminal André Maggi seja demolido neste primeiro semestre do ano. No local será construído um novo terminal, mais moderno, para atender a demanda de passageiros e de ônibus articulados do BRT. Para que isso ocorra, nós temos que implantar na Filinto Miller esses pontos de integração que foi licitado no dia 4 agora. Vai ser feito um binário com a Couto Magalhães. A Filinto Miller vai ter uma única nas 2 pistas, no sentido norte e sul. E ali, perto da igreja, perto da caixa d'água, haverão esses pontos de integração que convergirão todos os bairros de Várzea Grande. A novidade divide opiniões. Eu prefiro o terminal mesmo, ficar na rua não vai ser assaltado. Eu acho bom, por causa que esse terminal aqui é bem já desgastado. As obras do BRT devem começar em março, segundo informações do governo do estado. A previsão é que as obras sejam entregues em 2 anos e meio.
E o governo de Mato Grosso aprovou neste mês, junto à Assembleia Legislativa, uma lei que permite a criação de unidades regionais de saneamento básico. O projeto de lei que prevê a criação de unidades regionais de saneamento básico e do PROSAN, Programa de Incentivo ao Saneamento Básico do Estado de Mato Grosso, foi aprovado depois de 1 ano de tramitação. O estado foi dividido em 5 consórcios. O governo tem 6 meses para levá-los a leilão na Bolsa de Valores de São Paulo. A empresa que arrematar um consórcio ficará responsável pelo saneamento básico do grupo de municípios que faz parte dele. A ideia é juntar cidades mais rentáveis com aquelas que talvez sozinhas não atraíssem investidores. Todas as cidades serão contempladas. Lógico que as cidades que já existe uma concessão, ela está fora desse leilão. Então isso está sendo respeitado. E as cidades também que não tiverem interesse em participar desse consórcio, ela também pode se retirar desse consórcio. Só que existe uma penalidade que o governo federal, a partir do momento que ela se retira do consórcio, ela não tem mais nenhum investimento na área de saneamento no seu município. O estado tenta cumprir as metas definidas pelo marco regulatório do saneamento. Até 2033, nós vamos ter 141 municípios com 90% de rede de esgoto e 99% de rede de água encanada. Hoje, Chapada dos Guimarães tem água tratada, mas não tem tratamento de esgoto. A alternativa do município é a fossa séptica. O secretário de Planejamento reconhece que esse método está ultrapassado e que, por isso, a prefeitura deve aderir ao projeto. Nós não temos, sozinho, o município não tem uma capacidade financeira para, por exemplo, fazer uma rede de tratamento de esgoto dessa envergadura. Nós já fizemos o plano altimétrico do município, ou seja, a gente já sabe para onde que as águas vão, né? Agora nós precisamos captar recurso, né? Aí nós precisamos do apoio do governo do estado, do governo federal, para que nós possamos fazer os investimentos necessários. O município pode não querer aderir ao projeto? Até pode. No entanto, terá que apresentar um planejamento que comprove que tem condições de garantir a universalização do saneamento básico. Tangará da Serra, por exemplo, decidiu que não vai aderir ao projeto. A cidade tem o SAMAI, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Tangará da Serra não tem necessidade de participar de uma microrregião ou de até mesmo uma possível outorga no futuro para que isso possa ser feito uma gestão por uma empresa terceirizada. O governo estima, por meio do PROSAN, investimentos da ordem de 1 bilhão e 900 milhões de reais nos serviços de água e esgoto por meio da divisão das unidades regionais com as cidades agrupadas. A gente fala agora de esporte aqui no MT2, dia de apresentação no Cuiabá, mais um reforço chegou ao Dourado e o Derek Bueno tem os detalhes pra gente. O Cuiabá apresentou hoje o volante Fernando Sobral, jogador de 27 anos, estava no Ceará, inclusive foi o primeiro reforço anunciado pelo Dourado para a temporada 2023. Ele fecha com o clube até o fim de 2027, são 4 temporadas. Fernando Sobral, que foi destaque no Brasileirão de 2020 e 2021 como o maior ladrão de bolas do Brasileirão. Durante a apresentação, ele falou da importância de investir a camisa do Cuiabá, já que havia recebido sondagem de outros clubes brasileiros. Teve várias sondagens, né, não só do São Paulo, do Santos, mas também outras, mas o projeto que o Cuiabá ofereceu para mim foi muito bom, né, profissionalmente, individualmente falando, mas o mais importante foi o coletivo. Né, eles almejam coisas grandes e isso é o meu pensamento também. Eu sou um cara muito competitivo, sou um cara que acredito no que o presidente falou, que é competir ao máximo, ganhar jogos, brigar mesmo, realmente botar o coração na ponta da chuteira para surpreender as equipes, ganhar jogos. Ao longo do dia, o Cuiabá também anunciou outros 3 reforços. O lateral direito Matheus Alexandre, que estava no Coritiba, o atacante Yuri Castilho, de 27 anos, que estava no Ceará, e o meia Pablo Cepelini, de 31 anos, que estava, o último clube dele foi o Peñarol do Uruguai. O Cuiabá segue se reforçando para a temporada 2023, que tem pela frente o Mato Grossense, Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileirão. E amanhã, sábado, tem o programa Mais Natureza, que vai mostrar
um local encantador, principalmente para os apaixonados por pássaros. A Tainá Oliveira mostra pra gente. Nesta segunda temporada, os observadores de aves vão da Serra da Bodoquena até a Serra do Molar em busca das espécies mais belas e curiosas, e a gente vai junto. Esse local tem uma energia própria. Quando a gente chega na frente desse buracão aqui, parece que o tempo passa numa dimensão diferente, numa escala diferente. Nós vemos pessoas de vários locais do Brasil, de diversas regiões, observando aves. E, na verdade, todo observador de aves, no fundo, ele é um apaixonado pela biodiversidade, pelo ecossistema e um preservacionista nato. Não esquece! O Mais Natureza é amanhã, depois do JH. Espero vocês! Tá feito o convite. E o MT2 termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens no Globoplay. Obrigada, viu, pela sua companhia. E nos acompanhe também em nossas redes sociais. Boa noite para você. Aproveite a sexta-feira. Imagens ao vivo para você do trânsito aqui em Cuiabá, Avenida do CPA. Nesse momento, 28 graus na capital mato-grossense. Olha que imagem bonita para você. Para amanhã tem previsão de chuva, hein? Pancadas de chuva aqui na Grande Cuiabá. Obrigada, boa noite. A gente se vê novamente amanhã aqui no MT2.